Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo, resenhas, né? E hoje eu quero voltar para a sociologia, também bebendo um pouco da filosofia, né? Mais especificamente falando desse grande autor revolucionário, né? Tão revolucionário quanto Darwin, que eu vou dizer hoje, falar sobre ele hoje, né? Mas antes de continuar, eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema. E só lembrando que esse meu canal, ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência aqui em São Paulo, onde meus amigos Douglas e Simone, eles pegam livros raros nos sebos e disponibilizam para venda na página deles do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo a página do Instagram deles, e se vocês falarem que encontraram a página deles através do meu canal aqui, do canal Davi Vega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Então vale muito a pena. Eles também estão no estante virtual como Atena Romana, né? Bom, hoje em específico eu quero falar desse livro aqui. Mais especificamente desse autor, né? Baseado nesse livro da coleção dos filósofos do historiador Will Durant. Will Durant foi um grande historiador e filósofo também, e ele lançou essa coleção, se eu não me engano, nos anos 70, né? Que era dos grandes pensadores. E aí eu quero falar em específico do Herbert Spencer, né? O Herbert Spencer, ele foi um sociólogo, biólogo, antropólogo, todas essas, e filósofo também, né? Todas essas juntas em uma só, né? Ele nasceu em Derby em 1820, vinha de uma família cujo pai remontava a profissão acadêmica, era de professor, né? Mas não de professor de instâncias superiores, né? E de uma família de religiosos também, né? E o pai dele colocou ele para estudar em Hinton muito cedo, mas ele diz aqui no livro que o Herbert Spencer não era muito dado aos estudos, né? E em uma ocasião ele voltou desde Hinton até sua cidade natal, Derby, andando a pé e tomando apenas alguns goles de cerveja e comendo pão num percurso de 48 milhas por dia, né? Então essa era a resistência que ele tinha em seguir com seus estudos, né? E depois então ele volta para Hinton estudar novamente, né? O Herbert Spencer, ele pega aquela época da Inglaterra onde vários autores foram influenciados pelo positivismo. Um deles, em especial, tinha o Berkeley e também o John Stuart Mill. Eu tenho um vídeo meu falando sobre o John Stuart Mill, sobre o governo civil e a liberdade. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram assistir esse vídeo também, o link também, né? E o que seria o positivismo? O positivismo, ele é aquele conjunto de ideias do Augusto Comte, que estava perdidamente apaixonado pela Clotilde de Vaux, e aí ele fez a chamada religião da humanidade. Ele era francês, né? Muito embebido por conta dele ter sido um funcionário do Saint-Simon, do socialismo utópico, né? Saint-Simon, que era o do socialismo utópico. Ele então fez, ele organizou as ideias positivistas no Tratado de Sociologia Positiva, onde ele elevava a sociologia, o que ele chamava de física social, como a mais completa e a maior das ciências, né? Existiam outras ciências também, que era a matemática, a física, a biologia, a química, né? Muito importante a química também. E todas elas, então, atreladas à filosofia moral também, né? De educação moral. Daí vem talvez essa ideia de educação moral e física, cívica, desculpa, educação moral e cívica que a gente teve no período do regime militar, porque o regime militar era totalmente positivista, influenciado pelo positivismo aqui no Brasil, né? Bom, então ele criou o que ele chamava de lei de 3 estados. Eu já vi em alguns livros chamarem de 3 estágios,
que era o teológico, o metafísico e finalmente, por último, o científico. Todas as sociedades, elas começavam no período teológico, amadureciam um pouco para o metafísico e seriam superadas pela razão em excesso, pelo triunfo da razão no científico, né? E na verdade ele foi um grande crítico à metafísica, né? Era uma época no século XIX onde a metafísica estava sendo questionada, né? Não que você não tenha uma metafísica também partindo da ciência, de certa forma ela produz abstrações, e principalmente as ciências humanas, mas ele encarava basicamente a ciência humana como sendo quase que uma ciência exata, né? A sociologia, melhor falando, né? Ele encarava a sociologia como uma física social, praticamente algo muito exato, né? E essa lei dos 3 estágios, ela vai dar origem ao que eles chamavam de dinamismo. Tem a questão estática e a questão dinâmica da sociedade. A estática, que ela é imutável, seria a religião, a linguagem, que a gente sabe que também ela é mutável ao longo dos tempos, mas eles consideravam que a religião, a linguagem, o direito, alguns aspectos da tradição, elas eram imutáveis, eram estáticas. E essa lei dos 3 estados, elas seriam a dinâmica que iria mudando nas sociedades. Então seria como, basicamente, inclusive ele foi influenciado por essas ideias, aquele antropólogo Lewis Morgan, que escreveu que a sociedade tinha uma infância e depois ela caminhava para sua maturação, sua maturidade. A infância seria algo da época em que eles não produziam nem objetos de cerâmica, depois passava pela barbárie, onde tinha algumas manufaturas de cerâmica e tudo mais, e depois atingia o estágio mais evoluído, né? Seria da sua idade adulta, vamos dizer assim, que seria basicamente um estado científico civilizatório, de civilização. E a civilização está totalmente imbricada e ligada à escrita, né? É a escrita e a propriedade, a noção de propriedade. Bom, e tudo isso está ligado diretamente com a noção de evolução, a noção do darwinismo social, que é um termo cunhado pelo próprio Herbert Spencer, o darwinismo social, né? Quando o Darwin lançou o seu livro A Origem das Espécies, em 1859, ele foi totalmente revolucionário. Mas vale a gente lembrar que até o próprio Kant e outros pensadores já tinham percebido essa ideia de evolução. Até mesmo o Erasmo de Roterdã, né? Mas não era aquela ideia sustentada como é sustentada e teorizada pelo Darwin. Eram apenas observações. Se sabia que algumas espécies evoluíam, e o Darwin foi revolucionário para falar que inclusive os homens evoluíam, e não apenas bactérias, micróbios ou outros seres vivos que não fossem da categoria humana, né? E o próprio Herbert Spencer, ele foi um cara que percebeu a evolução antes do Darwin. O Herbert Spencer, em 1852, lançou um ensaio, já que ele defendia a evolução, né? Então o Darwin, ele bebeu de muitas coisas do próprio Spencer. Nesse livro, inclusive, o Will Durant fala que, assim como o Américo Vespucci ganhou todos os louros e as glórias do continente americano, e nosso continente leva o nome América, graças ao Américo Vespucci, que foi o navegador que chegou no continente, mas existiu Colombo, e o Colombo chegou primeiramente na América, não foi no continente, foi na ilha de Guarani, San Salvador, nas Bahamas, na América Central, mas ele foi o primeiro a chegar às Américas. Então o Herbert Spencer, ele seria uma espécie de Colombo, porque quem leva as glórias mais da teoria da evolução é o Darwin, e pouco se fala e até se conhece do próprio Herbert Spencer, né? Mas o Spencer, depois que a obra do Darwin foi lançada, foi um fiel seguidor à obra do Darwin e, inclusive, ele defendia para a sociologia essa questão de evolução de sociedades que era baseada no darwinismo social. Isso acarretou, infelizmente, no racismo científico, que foi usado pelo imperialismo, né,
O racismo científico que vem dessa ideia de darwinismo social, né? Bom, ele vai influenciar no Brasil o Silvio Romero. Silvio Romero foi um grande crítico do positivismo, mas ele foi um grande admirador do Spencer, principalmente na ideia de sociedade de corporações, né? Que as corporações tomam conta como se fosse uma democracia orgânica. Então, para ele, a sociedade era como um todo e cada um cumpria uma parte nessa sociedade, cada um cumpria um papel nessa sociedade. Se cada parte cumprisse seu papel, ele não comprometia o funcionamento do todo, como se fosse um grande corpo humano, né? E essa é a ideia de organicismo, né? Cada parte, cada órgão cumpre um papel para o funcionamento do todo. E isso acarretou no funcionalismo. O Herbert Spencer, ele vai ser o pai do funcionalismo, que inclusive vai influenciar muito o próprio Emile Durkheim. O Durkheim foi um funcionalista. O Bronislaw Malinowski na antropologia, já no século XX, né, foi um grande funcionalista, que é a ideia de função. Cada parte cumpre uma função e a cultura ela está totalmente ligada às funções biológicas. Se eu não me engano, para o Malinowski os seres humanos, as instituições da cultura, elas estavam ligadas à necessidade de alimentação, de abrigo, né, de segurança e abrigo, e de procriação, de reprodução. Então essas ideias elas compunham então basicamente a sociedade, a cultura era motivada basicamente por essas ideias que eram funcionais, né? Eu tenho esse livro aqui, Doutrina contra Doutrina, do Silvio Romero. Ele foi um grande nome da escola do Recife, do Tobias Barreto e tudo mais. E o Recife, embora ele fosse sergipano, se eu não me engano, né? E o Recife, a escola do Recife, ela foi muito influenciada pelo positivismo, principalmente naqueles tempos, né? E um contraponto ao Spencer, né, é o Piotr Kropotkin, o anarquista russo, que falou que não é a evolução e o darwinismo social e a competição e a seleção das espécies, a sobrevivência do mais apto, que não é o mais forte, é o mais apto, que necessariamente vinga numa sociedade. E aí ele escreveu esse livro, O Apoio Mútuo, e eu tenho um vídeo falando desse livro, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para o vídeo que eu falo do apoio mútuo, que é uma noção de cooperação e de solidariedade, que é o oposto do que defendia o Spencer, né? Então o Herbert Spencer, para a competição das pessoas numa sociedade, ele foi o defensor do darwinismo, e o Piotr Kropotkin, o anarquista russo que criou o anarcocomunismo, né? Ele defendia que era a solidariedade. Inclusive ele fala até dos tupis brasileiros, ele menciona os Nanuk do norte, né, que eram os esquimós. Ele fala da cooperação no reino animal e depois entre os primitivos, das sociedades primitivas humanas. E depois ele fala da cooperação entre as sociedades civilizadas, né? Sociedades civilizadas já do século XVIII, XIX mais ou menos, né? Então é muito interessante. O Herbert Spencer também teve uma boa produção quanto à educação. Ele foi um educador também. E ele defendia que o aluno, isso muito antes até do próprio Paulo Freire, né? Que possivelmente bebeu muito dessa fonte também. Que o aluno tinha que ter uma autonomia e a verdadeira educação, a educação mais eficiente, era aquela que fazia o aluno pensar por ele mesmo. E ele falava que a educação era a base de tudo. Só que ele tinha uma noção meio moralista da educação. Mas ele já defendia, já no século XIX, que a educação verdadeira era aquela que emancipava os alunos, fazendo eles pensarem por si próprios, né? Bom, o Herbert Spencer vai ser influenciado pelo Thomas Huxley, né? O Thomas Huxley, que também seguiu nessa vertente, e além do mais também influenciando o John Stuart Mill, né? Como eu já disse, que ele falava que defendia o triunfo da mente sobre o corpo. Seria basicamente essa razão e essa noção de progresso, porque eles estavam muito preocupados
não só com com a questão racional, mas com a questão de progresso. E não é à toa que o Spencer vai ser admirado pelos grandes industriais da Revolução Industrial da Inglaterra, né? Ele vai ser uma espécie de anarquista conservador, vamos dizer assim. Ele tem um anarquismo quanto à negação e se insurge contra o Estado. Ele vai ser oposto ao Estado, vai se opor ao Estado, vai ter uma grande crítica ao Estado. Mas ele defendia e era um grande entusiasta, inclusive, da Revolução Industrial e do progresso, da Revolução Industrial e do progresso, né? Bom, eu separei uma parte para ler para vocês aqui, que ele fala sobre a questão moral dele, o que estava em jogo nessa questão moral dele. Esquecemos com demasia e frequência, diz Spencer, de início, que não há apenas uma substância de bondade nas coisas más, mas há também, em geral, uma substância de verdade nas coisas erradas. Ou seja, então ele tinha esse moralismo, só que ele também relativizava o logos, ele relativizava também o cogito, né? O cogito é o eu penso. Ele também tinha como filósofo, algo que desprendia dele da moral tradicionalista. Não é por acaso que ele vai ser muito mais admirado pelos liberais e progressistas do que pelos verdadeiramente conservadores, do Burke e tudo mais, porque do Edmund Burke, né, e tudo mais. Porque o Herbert Spencer, ele pega todas aquelas teorias revolucionárias, né? Vale lembrar que o projeto da modernidade que está nesses autores é o projeto da modernidade que vem lá com o Francis Bacon, né? O Francis Bacon que lançou esse ideário de modernidade naquele livro que ele fala sobre... É um romance curto, né? Que ele fala sobre a Atlântida, essa ilha Atlântida, novo continente perdido e tudo mais, é a ideia de modernidade dele, né? Então, todos eles bebem desse ideal revolucionário, né? São os ideais da revolução, que tanto resultaram na Revolução Gloriosa Inglesa, do século de 1680, se eu não me engano, e de 1789 na França, né? A Revolução Francesa. Então, por isso que, embora eles fossem autores que representassem uma burguesia, vamos dizer assim, uma classe de industriais, eles vão ser um pouco mal vistos pelos mais tradicionalistas, né? E conservadores, né? Por conta desse projeto da modernidade. Inclusive, esse projeto da modernidade está ligado ao liberalismo e ao progressismo, né? Que não é o mesmo progressismo de hoje, mas é a ideia de progresso, né? Bom, não tem como falar sobre tudo. Outra coisa que eu chamo a atenção, que eu acho muito legal que o Spencer coloca, que o Will Durant fala sobre o Spencer nesse livro, é que ele defendia que a verdadeira liberdade é quando a gente tem um ajuste das questões internas com o externo. Se você internamente não tem uma equivalência da sua interioridade com o externo, com o mundo externo, e se o mundo externo não dialoga com o seu interno, você tem um desregramento, um desequilíbrio. E isso traz o que ele chama de não liberdade, mas o que eu chamo também de problemas psíquicos sociais. Né? Quais são os grandes problemas dos transtornos hoje em dia? É justamente um descompasso entre a sua interioridade e o mundo externo. Então eu acho muito interessante, porque ele, como um liberal defensor da liberdade e menos Estado e se opondo à interferência do Estado opressor sobre os indivíduos e defendendo a emancipação do indivíduo, né? Hoje nós somos muito individualistas, temos o indivíduo atomizado que pensa que não tem nenhuma responsabilidade social. É uma patologia também? Claro que é. Mas o Estado submeter as pessoas à sua vontade é danosa. Então, a verdadeira liberdade é quando nós estamos tranquilos, temos um ajuste do interno em relação ao externo, tá certo? Vale muito a pena. Esse livro vocês encontram fácil, tem no estante virtual, fácil, baratinho. Conta toda a filosofia do Herbert Spencer e esse projeto dele que tem muito a ver com a modernidade, que é o período que nós estamos, o período contemporâneo, né? Mas que chamamos de modernidade, que são a filosofia dos tempos atuais, tá certo?
Curta, se inscreva, compartilhe, deixa o like. Vamos sempre promover a cultura e a filosofia universal. Muito obrigado, gente. Valeu!